Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Tudo em paz, coraçãozinho tranquilo, com a vida descansando nas mãos de Deus, né? Isso que é importante. Saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, que Ele tem cuidado de nós, que Ele é muito bom, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância. Vocês estão animados? Para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Esse podcast aí que tem sido um sucesso em vários streamers espalhados aí. Temos ouvintes no Brasil e no mundo. Você encontra esse podcast no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts aí. Onde mais? No Amazon Music, no Spotify, no Anchor, enfim. Em vários lugares aí tem sido um sucesso pela misericórdia de Deus no meio daqueles que estão interessados, né? O tema Bíblia não é um tema que agrada todo mundo, mas tem muita gente interessada em conhecer mais da palavra de Deus e é isso que nós temos feito aqui. Trazido para você muita teologia, muito ensinamento bíblico claro, objetivo, com uma boa exegese, uma hermenêutica clara, sem enrolação, fidelidade ao texto, uma forma de uma pregação expositiva, e muitos têm gostado disso aqui, tá bom? Nós estamos aqui para ofender outras religiões, nós estamos aqui para causar divisão entre a igreja, mas também desejamos muita unidade do corpo de Cristo. Seria muito bom se as igrejas também se unissem, né? Hoje nós vamos falar sobre violência em nome do cristianismo, né? Dentro do texto aqui que Pedro ele usou a espada, né? E eu poderia citar muita coisa que aconteceu na história da igreja, acontece ainda hoje. Muita gente sem noção, achando que Deus aprova atos de violência no nome dele. Jamais Deus aprovou isso. Mas enfim, vamos ficar preso ao texto aqui para a gente não fugir do nosso propósito, que é uma pregação expositiva, e a pregação expositiva ela é marcada pela fidelidade ao texto, tá joia? Então, não a minha vontade, mas a tua seja feita, né? Isso que Jesus falou, foi um ato de auto-entrega, capítulo 22, versículo 42. Hoje nós vamos concluir o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Esse é o episódio de número 345 e a quarta temporada que está chegando ao finalzinho. Lucas vai até o capítulo 24, depois nós vamos estudar o livro de Levíticos, tá bom? Então os homens, eles não estão dispostos a ser o que Deus os criou para serem. Não estão dispostos a fazer o que Ele deseja que eles façam. E isso é porque eles querem seguir aquelas linhas de pensamento e de ação que Ele proibiu e encontrar o seu prazer e sua parte nas coisas que Deus rejeitou. Que eles se desviam do caminho estreito e começam o curso que termina em condenação e na morte. É isso que eles fazem. A essência de todo o pecado está nessa afirmação de nossa vontade contra e em detrimento da vontade de Deus. Olha os versículos 47, 52 e 63 desse capítulo 22, que nos mostra o uso da espada por Pedro e a presença de espadas e bastões nas mãos daqueles oficiais que nos sugerem a conexão entre Jesus Cristo, seus discípulos e o emprego da violência, isso tanto por eles como contra eles. É verdade que havia algo pior do que as armas de violência naquele jardim. O beijo do traidor foi muito pior. Nós podemos ter certeza de que Jesus estava consciente de uma ferida muito mais aguda daqueles falsos lábios de Judas do que teria sido das mãos daqueles homens armados se eles o golpeassem
com sua força. Os esquemas sutis, as sugestões suaves, mais traiçoeiras de falsos amigos são mais mortais em seu resultado, se não em seu objetivo, do que os duros golpes de adversários abertos. Quão vão e quão tolo o ato de ferir com a espada. Foi um ato de zelo intemperado e imprudente. Pedro era sempre impulsivo, né? Foi calculado para fazer muito mais mal do que bem. Os seus efeitos tiveram de ser desfeitos pela calma interposição e pelo poder curador de Cristo. Versículo 51. Ele foi repreendido pelo mestre em termos decididos, e desde aquela hora até o fim da história apostólica desaparece o uso da violência física. Bem teria sido para a causa e reino de nosso Senhor se nunca tivesse sido revivido. A espada e o bastão não têm lugar no arsenal cristão, meus queridos. As armas dessa guerra não são carnais. Como nosso Senhor, recusando-se a valer das forças físicas sob seu comando, ele se rendeu à vontade de seus agressores. Ele usou uma expressão cheia de significado espiritual. Ele disse: esta é a sua hora, disse ele, e o poder das trevas. Com isso, ele insinuou que a hora do triunfo de seus inimigos havia chegado. A breve hora de seu sucesso externo e exultação interna. A hora sombria de sua humilhação e derrota visível. E nós olhamos para o poder da escuridão, a sua natureza espiritual, é um estado completo de cegueira espiritual. Os homens não veem a verdade, eles chamam o bem de mal e o mal de bem, eles têm as mais falsas imaginações a respeito de todos os objetos, desde o próprio ser divino até o mais humilde dever humano, e portanto eles se extraviam, julgando um criminoso, um traidor, um blasfemador, e há homens entre nós que, sob o poder do erro, têm pensamentos totalmente errados de Deus e do Salvador. Sim, pensamentos que o fazem mal, que deturpam a mente e que repelem em vez de atrair a alma. Veja a lição aqui do texto também sobre um discipulado distante. No versículo 54, nós vemos que Pedro seguiu Jesus de longe. E nisso nós encontramos algo louvável. O impulsivo e energético Pedro não esgotou seu zelo naquele infeliz golpe de espada. Nem foi apagado pela repreensão de seu mestre. Embora estivesse longe de ser um discipulado ideal para seguir de longe, ainda era discipulado. Não lemos que os outros fizeram tanto assim. Eles provavelmente buscaram a sua própria segurança pela aposentadoria completa do apostolado. Pedro não. Pedro não podia fazer isso. O seu apego a Cristo não permitiu que ele se desconectasse mais do que estava envolvido em um segmento distante. O discípulo desejava estar perto o suficiente de seu mestre para saber qual seria o seu fim, mas desejava estar longe o suficiente para estar seguro de ser molestado. Ele tomou conselho de seus temores e estava tão longe da cena que não demonstrava simpatia por seu amigo e não corria risco de ser pego pelos seus inimigos. Mas um discipulado genuíno, meus queridos, é encontrado em seguir a Cristo, possuir a sua reivindicação como Senhor e líder de nossa alma, possuindo por uma submissão voluntária e completa de nossa vontade à sua vontade, uma consagração da nossa vida ao seu serviço, uma prontidão perfeita de coração para dizer: Senhor, eu te seguirei, esforçando-se para andar como ele andou, em reverência, em justiça, em amor. Esforçar-se para viver esta vida cristã não apenas depois dele, mas para ele. Isso é a nossa missão. As provas de Cristo no palácio do sumo sacerdote, versículos 54 ao 71. Veja que a agonia do Getsemane havia agora acabado e nosso Senhor encontrou seus inimigos na calma da verdadeira coragem.
Ele se deixa levar ao palácio do sumo sacerdote e agora nós temos que considerar todas as provações pelas quais ele passou lá. Foram muitas. A primeira delas é de Pedro. O amor ao mestre mantém o discípulo no rastro da procissão. E até o leva a demorar-se até que pelos bons ofícios de João, ele chega ao salão. Mas infelizmente, em vez de ficar perto do mestre, ele fica perto do fogo que foi aceso no salão para manter o frio afastado. E aqui nós vamos notar algumas lições, versículos 61 e 62. Veja comigo a recuperação e o arrependimento de Pedro. O mestre, ao avisá-lo, deu-lhe um sinal do canto do galo. Todos em Jerusalém sabiam do toque da troca de guarda às 3 horas da manhã, no castelo de Antônia, e conheciam que o toque da trombeta era chamado de canto do galo. Mas a Mishnah, o livro sagrado dos judeus, dizia que não era permitido criar galos em Jerusalém por causa das coisas sagradas. E foi traduzido literalmente uma palavra que tinha um outro significado para a cultura da época. Jesus não falara de um corriqueiro canto de um galo no fundo do quintal da casa de Anás ou de Caifás, mas do barulho ensurdecedor da trombeta que se espalhava por toda Jerusalém, soando forte nos ouvidos de Pedro, balançando sua alma, fazendo com que chorasse copiosamente por ter negado a Jesus. E junto com isso vem o olhar inefável do Senhor amoroso. O grande coração está partido. E Pedro desmaia, ele cai em si para chorar amargamente. Temos um grande contraste. Desmaia é só uma força de expressão, tá bom, meus queridos? Mas como se ele tivesse desfalecido. Nós temos um grande contraste entre a dor de Pedro e a de Judas. A tristeza do mundo que opera a morte em um caso e a tristeza que é piedosa e salvadora no outro. A tristeza de Pedro, ela procede de seu pecado, a de Judas das consequências de seu pecado. A tristeza de Pedro afasta do mundo e a de Judas o desvia para o mundo. A tristeza de Pedro conduz à vida e a de Judas o conduz à morte. O arrependimento de Pedro foi, portanto, a consequência do amor de seu mestre e o sinal de sua recuperação. Quão sensato ele deve ter sido do grande mal que havia feito ao mestre. Jesus sabia, quando Pedro escapuliu para fora do palácio, que estava seguro em sua amarga tristeza e que sairia dela um homem melhor. A aprovação do nosso Senhor pela falta de fé em Pedro terminou quando o coração do discípulo foi partido. Veja os versículos 63 e 65, que as pesadas horas até amanhã devem ser gastas. E assim os soldados decidem tirar alguma diversão de seu notável prisioneiro. Com os olhos vendados, eles começam a atacá-lo e o chamam para dizer quem infligiu os golpes. São liberdades terríveis que tomam com o Filho de Deus, mas eles são incapazes de irritar este homem completamente e perfeitamente manso e humilde de coração. Seus golpes são perdidos em sua mansidão magnífica. E nos versículos 61 ao 70, nos versículos 66 ao 71, é nos apresentado o julgamento dele perante o Sinédrio. Pela manhã, as autoridades judaicas se reuniram e sua linha de exame ali e conclusão foi quanto à natureza de sua messianidade. Como vimos, não era um divino, mas um Messias militar que os judeus desejavam. A pergunta deles, ele responde primeiro que eles não acreditarão nele se ele responder com verdade. E eles só vão acreditar no que quiserem. Em outras palavras, a fé é em grande parte uma questão de vontade, influenciada pela emoção. Eles não estavam preparados para aceitar a verdade e segui-la até as suas consequências. Após esta preliminar, Jesus continua a declarar: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Ou seja, a sua messianidade deve ser um reino celestial, não terreno e temporal.
E imediatamente eles viram nisso uma reivindicação de filiação divina. E por isso eles o desafiam sobre o ponto e obtêm a sua resposta viril de que ele é. E com base nisso, eles o condenam. Ele suportou tudo com perfeita calma. E aqui resplandeceu em todo o seu esplendor a mansidão de Jesus Cristo. Quando ele foi insultado, ele não insultou novamente. Quando ele sofreu, ele não ameaçou como uma ovelha diante de seus tosqueadores. E onde encontraremos a fonte, a explicação dessa sublime paciência, meus queridos? Ele estava empenhado em levar por completo e até o fim a vontade de seu Pai. Ele estava determinado a completar o trabalho que havia empreendido, e desse trabalho esses sofrimentos faziam parte. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, então ele foi ferido por nossas iniquidades, e por essas chagas feridas nós fomos sarados. Como nosso divino mestre, somos chamados a perseverar. Ao fazermos as coisas que acreditamos serem certas e das quais os outros não sentem obrigação. Também ao nos abstermos daquelas coisas que consideramos erradas, que outras pessoas permitem, nós entramos em conflito, provocamos desagrado, incorremos em ódio de outros, sofremos censura, oposição, ridicularizados. Nós suportamos a reprovação. A lealdade total ao nosso Senhor e às nossas próprias convicções significa exposição às afrontas e às indignidades do mundo também, meus queridos. Mas Ele está conosco. Beleza? Eu te espero no próximo episódio, no próximo capítulo, nos próximos 2 capítulos e nos vários episódios que tem pela frente. Vai ser emocionante esse finalzinho da trajetória terrena do nosso mestre no cumprimento do plano redentor de Deus Pai. Você não pode perder. Eu te encontro lá em breve. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.